Shalom, bom dia, meus irmãos. Eu acordei, né? Como todos os dias acordo, mas hoje assim um tanto angustiado, né? Angustiado no sentido não de falta de paz, não de falta de fé, não de falta de coragem para continuar, mas acordei assim, sabe, desesperançoso para com a humanidade. Porque a cada dia torna-se mais real, mais vívido, né? Que realmente da nossa geração, da nossa época, muitos poucos sobrarão. Assim como foram todas as vezes em que houve alguma mudança, né? Por exemplo, a Arca de Noé, Jerusalém, e assim por diante, né? Eu quero ler um texto para vocês meditarem sobre ele. O texto diz o seguinte. O texto está em Lucas, né? No capítulo 19, versículo 41 e 42. E diz assim: aproximando-se ainda mais, Yahushua contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, sê também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conheces o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Lucas 19, 41 e 42. Então observe, meus irmãos, há muitos, sei lá, 10 anos ou talvez até mais, né? Eu venho me incomodando com o mundo, sabe? Eu venho, inicialmente, né? Você tem uma sensação de olhar para as pessoas e querer ajudar todo mundo, querer abraçar todo mundo, querer ensinar todo mundo. Mas depois você vai aprendendo que isso não valeria nada. Porque só vai entender o que você está falando aqueles a quem o Pai chamar e der a ver. Aqueles a quem o Pai chamar e lhes der, né, a fé, lhes der coragem, lhes der força para que eles possam, saindo de Babilônia, caminhar até Yahushua HaMashiach. Como ele mesmo disse: ninguém pode vir até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, no início, nós começamos a aprender, é claro, né? Não existe outro caminho a não ser o estudo. E aí a gente começa a imaginar, né? Tal pessoa que não te escuta, que não ouve, e quando ouve diz que não é assim, e repete as abobrinhas, né, já construídas pelos homens nas religiões. Aí você sente pena, né? Porque você sabe que mais cedo ou mais tarde a palavra do Pai não volta vazia. Então mais cedo ou mais tarde vai terminar a segunda fase do plano e vamos entrar na terceira. E nessa passagem nós sabemos que 2/3 da humanidade irão sucumbir. Você pode perguntar: como é que você sabe isso, Sérgio? Porra, vai ler profecia. Eu não estou mais aqui ensinando. Eu estou aqui dizendo para você que já era.
Entendeu? Presta atenção. Aí passa um tempo, você começa a perceber que você não tem que falar para ninguém. A menos que o pai o envie até você. E essas pessoas que são enviadas até você, elas agem exatamente da forma que agiram os emissários aos quais o Mashiach se aproximou. Por que ele se aproximou exatamente daqueles 12? Porque aqueles já haviam sido chamados pelo Pai, não lhes tinha sido dado o enxergar. Nós podemos ver que quando o Mashiach já vai ascender para estar à direita do Pai, eles ainda perguntam: é agora que vai restaurar o reino a Yashuru, né? Quer dizer, eles não tinham entendido. Mas eles já haviam sido chamados. Porque quando o Mashiach disse: vem, me siga, nós não vemos, pelo menos relatado na palavra, né? Se eu disser que existe isso, eu vou estar mentindo, porque eu vou estar acrescentando. Nós não vemos nenhum deles dizer: quem é você? Vamos para onde? Não, nós vemos muito pelo contrário, né? Nós vemos que todos o seguem, né? Que nem Kefa, o irmão, abandonando até o pai no bar, né? Vemos também 3 passagens mais fortes, né? Onde o Mashiach chama, isso é ensinamento, é claro, e o primeiro diz assim: meu pai acaba de falecer, eu vou até ao meu pai, enterrá-lo, retorno e te sigo. Esse não tinha sido chamado ainda, se é que foi depois, porque o Mashiach lhe disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Percebem? A segunda passagem nós vemos lá o jovem rico, né, que veio perguntar para Yahushua, né, o que ele tinha que fazer para se salvar. Yahushua falou: compre a lei, faz isso, aquilo, né? Aí ele, como ele era, vamos dizer assim, uma pessoa que gostava, né, vamos dizer assim, de cumprir coisas, né, como hoje em dia, né, as pessoas querem ir na igreja, elas querem ver aquele pastor idiota chorando, né? E ele falou: não, todos esses mandamentos eu cumpro, desde criança. Aí a Yahushua falou: bom, então vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, venha e me siga. E o rapaz saiu chorando e foi embora. Por quê que o Mashiach disse isso para ele? Não é obrigado você dar tudo que você tem, abandonar a sua casa, não. Mas porque para ele? Porque o Mashiach sabia que o grande amor da vida dele eram as riquezas, quando na verdade deveria ser Yahu, né? E a terceira, o Mashiach chama uma pessoa e essa pessoa lhes diz: eu vou só até em casa me despedir dos meus familiares e retorno para segui-lo. E o Mashiach virou e disse assim: quem pega no arado, né, não pode olhar para trás. Porque é claro, né, senão você não vai fazer um sulco reto.
Você não vai trilhar um caminho limpo. Então, com todas essas coisas, meus irmãos, observando cada profeta, né, a gente vê que eles não vêm para ensinar, eles vêm para dar a sentença. Aqueles que se arrependem e tal, né, durante a sentença que eles passam, são salvos. Pelo menos, né, a gente lê assim na palavra. E é claro, qualquer pessoa que o Pai coloque no caminho para aprender ou para ensinar, de qualquer forma, primeiro tem que começar a estudar. E conforme você vai estudando, você vai aprendendo coisas, porque o Pai vai te abrindo os olhos, o Pai vai te explicando, o Pai vai te mostrando, você vai ligando os elos dessa corrente, né, que são os versículos da palavra. E então você chega no momento em que você olha para a humanidade e chora. Veja, teve um outro momento também que o Mashiach estava parado na rua e as pessoas passando, ele observando começou a chorar. E disse: ovelhas sem pastor. E retirou-se. Agora eu pergunto, se fosse para ir lá e ficar abanando cabecinha e prometendo coisas e bababá, por que o Mashiach não foi até o meio da rua e começou a fazer um discurso para ver se ganhava alguns ali? Não, ele foi embora. Porque ele sabia que aqueles não eram chamados. Então são ensinamentos simples que eu estou falando aqui para vocês, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas hoje em dia nem o simples sabem, né? Minha esposa conversando com uma pessoa outro dia, essa pessoa falou uma frase para ela e disse: na minha igreja eles falam isso. Aí a Eliane falou: é claro, isso aí está na Bíblia. A pessoa respondeu: está na Bíblia? Vocês entendem? Então, hoje, e daqui para frente pior, com certeza, esse sentimento de amargura, esse sentimento não muito bom, ele não vem por causa da gente saber que se eu olhar em volta ninguém está qualificado. Não estou julgando, apesar que eu posso, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Isso é um julgamento. Então, primeiro eu comecei a falar de qualquer coisa quando eu falo com alguma pessoa. De repente, só a presença dessas pessoas já começou a me fazer mal. Porque, afinal de contas, quando o Pai diz: sejam santos assim como eu sou, ele quer dizer, sejam separados das práticas mundanas. E hoje, não hoje, né, já há alguns meses, eu sinceramente olho para as pessoas e não estou nem aí. Elas são realmente aquelas coisas desconhecidas que eu nem quero conhecer. Né? Como está escrito, o que tem a ver a luz com as trevas? Então eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: nunca mais a nossa terra vai ser como ela está sendo. Nem como está sendo hoje, com essa pandemia, sei lá, né? E etc. Os ladrões aí levando todo o dinheiro. Não, vai ser pior. Né?
Isso vai fazer com que a cada dia os acontecimentos mundiais, para quem está orando e vigiando, vão estar demonstrando o quanto perto nós estamos para sair da segunda fase. E isso, a cada dia que passe, as pessoas vão te irritar cada vez mais, mesmo que elas não abram a boca. Porque bastou ser mundano, já vai te deixar mal. Não sejas conivente com o erro, não é isso? Não ser conivente não é você... um vizinho vem e te conta uma coisa, você dá risada junto com ele, mesmo que você não aprove. Não. O vizinho vem e te conta uma coisa que você não aprova, você vira para ele e fala assim, isso aí tá errado, cara. Isso é o quê? Cego? E isso é o Pai nos preparando para aquele momento em que o Mashiach falou, em que iriam sair a nossa busca. Se te perseguirem em tal cidade, vá para outra, etc, etc. Porque aí nós vamos ter que nos defender. E a gente não iria conseguir se defender de pessoas às quais nós tivéssemos pena, pelo menos. Entendem? É assim, tá? Hoje é o 14º dia do mês, 6. Ao pôr do sol entramos no Shabat. Não me interessa se você está bem ou não. Se você é realmente chamado, você vai estar guardando o Shabat. Amanhã, dia 15 do mês, do ano solar, né? O que significa que nós temos 14 ou 15 dias pela frente para chegarmos ao mês 7, onde teremos então as últimas festas, sendo que a primeira já é no primeiro dia. Você está se preparando para isso ou você está empurrando com a barriga para o ano que vem? Lembre-se, o Mashiach falou, orai e vigiai o tempo todo, para que ele não venha como ladrão. Ou seja, para que tudo não aconteça sem você nem estar sabendo. Porque você vai perecer. Shalom, eu já vou dar desde já Shabbat Shalom, porque eu não tenho tido mais nem saco de ficar na internet. Quando eu falo ficar na internet, é ficar no Facebook, ficar não sei aonde, sabe? Porque eu só vejo abobrinha, eu só vejo pessoas perdidas tentando achar uma parede para se segurar um pouquinho, mas não existe mais parede, então elas falam qualquer coisa, sabe? Realmente eu estou enojado do mundo, dos humanos, não da Terra, é claro. Para quem merece, muita shalom. E para quem não merece, fica no teu canto. Não vem me encher o saco, não. Shalom.